Eu sou Dani, eu sou aqui da região, sou de Campo Limpo, né, Campo Limpo Paulista. Nasci na capital, mas praticamente sempre morei aqui na região. E aí, há 7 anos atrás, eu fui enviada ao seminário. E 2 anos após, quando eu concluí o curso de missiologia, eu fui enviada ao campo. Alguém aqui se lembra o que aconteceu no início de 2013, especificamente em janeiro de 2013, no Brasil? Uma tragédia enorme, né, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né, um incêndio na Boate Kiss. Então, naquele momento, eu tinha acabado de terminar o seminário e o pastor Marcelo Gualberto, que é o diretor nacional da MPC, estava à procura de alguém para enviar para o Rio Grande do Sul. Então, quando aconteceu o incêndio, isso feriu muito o nosso coração, porque a Mocidade para Cristo trabalha só com evangelização de jovens e adolescentes. E nós estávamos em um treinamento que nós tínhamos lá cerca de 250 jovens, que é praticamente o número de mortes da Boate Kiss. Então aquilo mexeu muito com a gente. E aí o meu envio ele foi assim super rápido, foi muito rápido, porque eu estava orando há 2 meses, né, que eu tinha terminado o seminário, falando: Senhor, eis-me aqui, me envie para onde o Senhor quiser e tal. E aí eu estava lá trabalhando no treinamento da MPC, aconteceu um incêndio da Boate Kiss, e o pastor Marcelo Gualberto comentou com algumas pessoas próximas a ele: não, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa dar uma resposta, a gente precisa se unir às igrejas do Rio Grande do Sul, mas a gente precisa fazer alguma coisa. E quem conhece o pastor Marcelo Gualberto sabe que ele é extremamente emocional, né? Então ele assim, com aquele coração assim: não, vamos fazer um desafio aqui, vamos enviar quem quiser ir. Só que o treinamento ele é aberto, né? Então vai gente, tudo quanto é igreja, não é necessariamente só quem é da MPC. Aí uma outra pessoa um pouco mais pé no chão: não, Marcelo, mas vai que alguém que aceita aqui, a gente não sabe quem é, né? Não sabe o que vai fazer lá, se tem apoio dos pastores, se não tem. E ele: não, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Aí alguém chegou nele e falou assim: olha, a Dani terminou o seminário e ela está orando, porque ela está disponível para ir e ela não sabe para onde. Aí nesse mesmo momento eu bati na porta da sala onde eles estavam. Aí quando eu bati na porta: ô Fia, é você mesmo, chega aqui. Eu falei: o que eu fiz, né? Na hora a gente já pensa assim, fiz alguma coisa de errado. E aí ele me chamou e... sabe, brasileiro tem uma dificuldade de ser direto, né? Não é o meu caso, eu sou a minoria. Mas a grande maioria faz um rodeio para chegar onde quer, né? É impressionante, não sabe dizer não, né? Tem tudo isso. E aí ele começou a falar: não, Fia, você viu, né, o incêndio da Boate Kiss, né? E a gente está aqui pensando como MPC, o que a gente vai fazer e tal. Aí eu olhei para a cara dele e falei: é para eu ir? Então eu já super direta: é para eu ir? E ali mesmo ele já falou: então ajoelha aí, vamos orar. E ali em 3 minutos a gente resolveu que ele ia me mudar para o Rio Grande do Sul. E foi uma experiência extraordinária. Foi realmente uma experiência extraordinária. Tive muito contato com familiares na época. Eu me mudei para lá em junho de 2013. Fui conhecer em março, né, logo depois lá do treinamento, ajeitei as coisas, comprei passagem, fui conhecer. E depois eu me mudei, né, em junho eu me mudei para lá. E eu tive a oportunidade de encontrar muitas famílias. E muitas famílias eram desviadas, muitas, a grande maioria que eu conversei. E tive a oportunidade de ver muitas ali entendendo o amor de Deus, mesmo diante daquela tragédia, mesmo diante daquela tristeza. E nós começamos lá os trabalhos nas escolas. A MPC trabalha especificamente dentro de escolas. E acreditem, irmãos, a gente fala de Jesus abertamente dentro das escolas. E as pedras estão clamando, as escolas estão clamando. E a Cris, que é uma companheira de missão, que também é de Campo Limpo, da mesma igreja que eu, está com a família agora na Rússia. Mas quando ela estava aqui, nós juntas começamos a MPC aqui na região. Isso foi antes de eu me tornar missionária em tempo integral. E depois que ela foi para a Rússia, eu saí um pouco antes dela, aqui da região. E quando ela foi para a Rússia, o trabalho aqui morreu. Aí eu voltei agora para a região e falei assim: não, nós vamos reimplantar aqui na região. Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de ver o apoio da igreja a missionários. E eu não conheço a Bugra, mas eu tenho recebido notícias dela também. Então as notícias se espalharam muito aí, Brasil afora. Conheci a história da Bugra através do movimento Vocário, não sei se os irmãos conhecem.
mas conheci a história dela e tenho acompanhado também. O mundo missionário é muito pequeno. Isso é bom e é ruim, a gente conhece quase todo mundo. Isso é ruim porque então é pouca gente, né? Então deveríamos ter mais. E só que eu aprendi uma coisa, que eu tenho chamado vocacional, algo específico, né? Em tempo integral. Nem todos têm, na verdade não é a realidade da maioria, mas todos nós temos vocação. E todos nós somos missionários onde a gente está. E uma das coisas que mais me chama a atenção aqui na região é que quando eu compartilho que a gente quer entrar nas escolas para falar de Jesus, muita gente fala assim: não, eu quero, como é que faz? Onde que eu aprendo? Como que vai acontecer? Então, se você também tem interesse, procura a Fátima. A Fátima vai te passar meu contato, você vai falar comigo, ou se quiser me procurar no final, pegar o meu contato, a gente começa a conversar. Mas a gente quer começar um grande trabalho aqui na região. Nós já estamos com 7 igrejas envolvidas aqui em Jundiaí e mais 3 em Campo Limpo Paulista. E a gente quer invadir as escolas com o amor de Cristo. Vocês já imaginaram se cada igreja em Jundiaí adotar uma única escola? A revolução que a gente pode ter entre a juventude? E eu falo que uma igreja adotar uma escola não é muito, mas uma igreja querer adotar todas, ela não vai dar conta. Por isso a gente precisa se unir para falar de Jesus e se unir para trabalhar juntos. A MPC tem isso por característica, ela é uma missão interdenominacional e a gente já aprendeu que uma igreja ou uma denominação, ela pode e consegue fazer muita coisa, mas quando ela se une com outras, ela consegue fazer muito mais, principalmente quando se fala de propagação de reino. Então, se você tem interesse, tem professores aqui, tem alguém da área da educação? Tem uma galera aí da área da educação. Você não acha que se a gente entrasse na sua escola com uma proposta diferente, falando de Jesus, da forma como os adolescentes entendem, teria uma revolução dentro da sua escola? Eu não tenho dúvida, isso tem acontecido. Falei para vocês que eu fui para o Rio Grande do Sul em 2013. Não existia MPC lá. Ninguém conhecia MPC no Rio Grande do Sul. Tinha um único rapaz que eu conheci lá que já tinha ouvido falar da MPC. E as igrejas não costumam trabalhar juntas. No Rio Grande do Sul ainda muito mais que aqui, tem muita resistência. E hoje nós temos implantadas no Rio Grande do Sul 36 equipes. Glória a Deus. E isso não fui eu, isso não foi a MPC, foi Deus quem fez e quem levantou essas pessoas. Então tem 36 cidades hoje no Rio Grande do Sul sendo invadidas pelo amor de Cristo. E as escolas especificamente não só têm aberto as portas, mas têm pedido para a gente ficar. Isso é real, não é, Fátima? Sim. A Fátima já está na escola há algum tempo e ela sabe o quanto eles estão clamando por isso. Então quero deixar as portas abertas aí para que você que quer participar, tem lugar para todo mundo, não importa a idade, não importa se você sabe falar com adolescente ou não, porque nem todo mundo vai falar diretamente com eles, mas você pode participar de alguma forma. Então procure a Fátima ou procure a mim e a gente vai conversar. Irmãos, e eu quero compartilhar um pouquinho hoje daquilo que Deus tem me falado, não só dentro do mundo missionário. Porque muitas vezes a gente acha que missionário realmente é herói, tá? Não é. É um ser humano igualzinho a você. Muitas vezes a gente acha que missionário é menos pecador. Não é. É igualzinho a todos os outros. E Deus tem falado algo no meu coração, porque quando a gente prega o Evangelho, a gente precisa pregar um Evangelho que a gente viva. E muitas vezes a gente não vive. E quando eu falo isso, eu estou falando de mim, eu não estou falando dos irmãos. E eu quero compartilhar um texto com os irmãos que eu tenho certeza que os irmãos conhecem, mas de algo que Deus tem falado ao meu coração a respeito desse texto. Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 11. Quem aqui não conhece, né? A parábola do filho pródigo. Acho que todos nós conhecemos. Eu não vou lê-la toda, eu vou lê-la só até um determinado ponto, que é onde eu quero que a gente pense um pouquinho, reflita um pouquinho. E disse: um certo homem tinha 2 filhos.
E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos-nos. Deus, quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja falando conosco essa noite. Que não sejam as minhas palavras, Pai, mas que seja aquilo que o Senhor quer trazer ao nosso coração, Pai. Peço ao Senhor que a Tua palavra, que é viva e eficaz, ó Pai, seja viva em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, quem não conhece, né? Muito obrigada. Quem não conhece essa parábola, né? Acho que todos nós conhecemos. E talvez você já tenha ouvido muitas pregações e muitas aplicações dentro dessa parábola. Mas eu quero trazer uma de algo que Deus, diante de uma situação muito difícil na minha vida, e que Deus falou muito comigo. E fala até hoje, porque acho que é algo que constantemente o cristão precisa relembrar. Eu não queria falar aqui da atitude do filho mais novo, né? Acho que todo mundo já ouviu muito mais do filho mais novo do que, né, a respeito do pai. Eu queria falar do pai e dos ensinamentos que o pai nos traz aqui. Para mim, esse pai é uma representação viva do próprio Deus, de como Deus age com a gente. Diante de uma situação onde o filho, né, pediu aquilo que era dele, mas com o pai em vida, foi, gastou tudo, voltou sem nada, né, uma mão na frente e outra atrás, e vem, né, todo acuado, né, imagina a vergonha, e o pai simplesmente faz uma festa. Fica muito feliz, o abraça, o beijo e faz uma festa. Que pai é esse? Bom, esse é o pai que sabe perdoar. E eu queria falar um pouquinho sobre esse perdão. Porque infelizmente a gente vive numa sociedade que não sabe perdoar e que muitos de nós cristãos entramos na mesma onda. Nós acreditamos que o perdão, ele vem, ou eu libero o perdão quando alguém vem e me pede perdão. Ou então, quando eu sinto no meu coração que eu devo perdoar. Eu já vi muito cristão dizendo assim: ah não senti no meu coração ainda de perdoar tal pessoa. Como assim? E aí eu fico me perguntando assim, tá, o que a Bíblia fala sobre o nosso coração? Que ele é enganoso. Então, peraí, né? Como é que eu vou esperar sentir no coração que eu devo perdoar se meu coração é enganoso, se eu não devo confiar nele? E se, quando a Bíblia fala de perdão, a Bíblia jamais usa essa palavra. Sinta o perdão, sinta que você deve perdoar, jamais tem essa palavra, nem no original, muito menos na tradução. A verdade é que nós, como cristãos, vivemos numa sociedade muito egoísta e muitas vezes nos amoldamos a isso. Quando a gente vê lá em Coríntios falando, não se amoldem a esse mundo, é tomar a forma, né? Não tomem a forma desse mundo, não faça igual. E muitas vezes a gente faz.
E eu, diante de uma situação muito difícil na minha vida, eu me lembro de alguns cristãos me dizendo assim: não, Dani, você tem que perdoar, mas você tem que perdoar ele lá e você aqui. Aí eu falava: mas que perdão é esse? Esse não é o perdão que eu acredito. Isso quer dizer que é fácil perdoar? Não. Isso quer dizer que foi fácil para mim? Nem um pouco. Mas eu não conseguia acreditar que essas palavras vinham de cristãos. Por quê? Quando eu olho aqui para a atitude desse pai, primeiro, não sei se vocês perceberam o discurso que o filho elaborou, mas o filho elaborou um discurso que era: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros, ou um dos teus servos, né? Algumas traduções falam. Quando ele chega ao pai, ele fala: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele terminou o discurso dele? Ele nem terminou. Ele nem falou: pai, me trata como um dos teus servos. Por quê, gente? Porque eu fico imaginando que o pai já interrompeu na hora e o pai já falou, já mandou trazer as vestimentas, já mandou calçar, já mandou matar o bezerro, não deixou nem ele terminar. Porque esse é um pai que ele já tinha perdoado muito antes do filho se arrepender. Ele só estava esperando o filho se arrepender e voltar. Mas ele já tinha perdoado muito antes do filho vir pedir perdão. Eu acho que o pai naquela hora não estava nem prestando atenção no que ele estava falando. De verdade, eu acho que o pai já estava tão feliz que ele não estava nem prestando atenção. E quantas vezes o que a gente faz em relação a qualquer outro ser humano, não só aos nossos irmãos, mas às vezes o nosso chefe, às vezes alguém na nossa faculdade, a gente gosta de ver de alguma forma a humilhação das pessoas. E muitas vezes a gente tem uma dureza de coração tão grande que a gente só quer perdoar se a pessoa vier e pedir perdão pra gente. Mas a Bíblia em nenhum momento fala que a gente só deve perdoar se a pessoa vier pedir perdão. Muito pelo contrário. Se o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai e fale com ele. E ali se resolva, ou seja, perdoe. Em nenhum momento na Bíblia fala que a gente tem direito de não perdoar. É um dever nosso perdoar. Primeiro a gente trabalha na nossa vida, depois Deus vai trabalhando o restante que precisa ser trabalhado. Mas a gente precisa perdoar. E esse perdão, ele é verdadeiro. Além do pai não esperar o filho pedir perdão, e dele já ter perdoado há muito tempo, ele cobrou alguma coisa do filho. Agora você vai ter que trabalhar e devolver tudo que você gastou. Jamais. Ele nunca cobrou nada do filho. O que a gente faz quando a gente perdoa alguém? A gente cobra que aquela pessoa nunca mais faça o mesmo, que ela nos restitua. E isso não é bíblico. Embora muitas vezes, como seres humanos, a gente tenha essa vontade, isso não é bíblico. Não é o ensino que a gente tem do próprio Deus. Além de o pai não cobrar nada, não esperar o arrependimento do filho para que ele perdoasse, porque ele já tinha perdoado antes, ele ainda não fala assim: ó, beleza, eu te perdoo, mas não faz de novo. Eu já ouvi muita gente dizendo isso, né? Não, beleza, eu vou te perdoar, mas não faz de novo não. Se fizer de novo, aí eu já não vou perdoar. Bom, se a gente for pegar muitos versículos sobre o perdão, a gente vai descobrir que nenhum deles diz isso. Diz exatamente o inverso, né? Perdoar 70 vezes 7. Quando Deus nos perdoa, Ele lança os nossos pecados onde? No mar do esquecimento, nas profundezas do mar. E eu estava refletindo, inclusive, no texto que foi lido aqui, no início do culto, e que fala que todos nós somos pecadores, e realmente somos. E se todos nós somos pecadores e reconhecemos isso, por que nós temos tanta dificuldade de perdoar outro pecador igual a gente? Por que a gente tem, né, tanta dureza no nosso coração? Sabe quando que eu fui entender o verdadeiro perdão? Quando eu parei para pensar o seguinte: se Deus, que é perfeito, que não precisa de mim para nada, e que viveria muito melhor sem mim do que comigo, Ele decide me perdoar e me amar, quem sou eu para não perdoar outra pessoa? Por acaso sou eu além de Deus, acima de Deus? Jamais.
E quando eu parei para refletir nessas coisas, eu entendi um perdão genuíno e que não é fácil. Mas o perdão genuíno é o perdão de Deus. Alguma vez Deus te disse assim: ó, beleza, eu te perdoo, mas não faz de novo não, hein? Se fizer eu não vou perdoar não. Se Ele fizesse isso, o que aconteceria com nós, né? O que seria de nós? Ou alguma vez Deus, quando você voltou, Ele não te abraçou, não te estendeu a mão e não ficou super feliz com o seu regresso? Ou alguma vez Ele falou assim: beleza, agora você vai restituir todo o prejuízo aí? Jamais. Deus é um Deus de amor. E o amor e o perdão dele excede o nosso entendimento. E eu queria desafiá-los, porque a gente vive numa sociedade que ensina o inverso. A gente vive numa sociedade onde as pessoas nos dizem assim: faça o que vai te fazer feliz. E eu quero te dizer que só existe uma felicidade: é a gente ter Jesus no nosso coração e seguir esses princípios aqui. Não existe outra forma. E ninguém que deixa te perdoar pode de alguma forma estar fazendo a vontade de Deus. E eu vejo muitas igrejas e muitos cristãos, e me dá até um aperto no coração, famílias brigadas, né? Esposos, mulheres, filhos. Eu vejo muitas igrejas, pessoas que estão há anos ali, mas que não falam umas com as outras. Eu vejo muitas vezes uma falta de perdão tão grande, não só nas igrejas, mas em nossa sociedade, que eu me pergunto: onde foi que a gente se perdeu? E talvez a gente tenha se perdido, como a maioria da sociedade, em relação ao poder e ao dinheiro, né? Como isso destrói a gente. Eu vejo uma sociedade egoísta que está pensando só no quê? No seu bem-estar, cada um pensando no seu bem-estar. Eu vejo pais que não se preocupam com os filhos, que os filhos façam uma faculdade para desenvolver a vocação que Deus deu para o filho. Mas eu vejo muitos pais cristãos preocupados em filhos fazer uma faculdade que vai render dinheiro e uma boa profissão. E eu me pergunto: onde está a nossa vocação? Onde está a nossa vida cristã? Não só uma vida de perdão, mas uma vida realmente dedicada àquilo que Deus nos propõe. Eu acho que a gente precisa voltar ao primeiro amor. Regressar ao primeiro amor. Quando Paulo fala isso, ele não está falando para não cristãos, ele está falando para cristãos. Precisamos voltar ao primeiro amor. E eu quero te desafiar a pensar diferente da sociedade. Eu quero te desafiar a ser luz onde você está trabalhando, onde você estuda, onde você frequenta no seu dia a dia. Quantas vezes eu me peguei, indo comer fora com amigos ou com família, e eu nem sequer olhei para a cara de um garçom que é um ser humano me atendendo. E eu não refleti a Cristo em pequenas coisas, que dirá nas grandes. Quantas vezes eu vou ligar a ligação telemarketing, gente, agora vai pegar fundo no nosso coração. Você atende um operador telemarketing e aquilo te custa muito, né? E aí você perde a linha totalmente, esquecendo que é um ser humano do outro lado. Ou que você liga para Vivo, para TIM, para qualquer operadora, já desesperado porque não está dando certo, porque te cobraram a mais, porque te cobraram a menos. E aí você liga já falando um monte, esquecendo que é um ser humano do outro lado e que não tem culpa daquilo estar acontecendo, porque não é ele o problema. Quantas vezes nas pequenas atitudes a gente não reflete o amor de Cristo? Quando eu olho para a questão do perdão, para mim, isso é bem pessoal, é uma das coisas mais difíceis da gente viver. Para mim, é uma das coisas mais difíceis de colocar em prática como cristã. Só que se isso é difícil, eu já não consigo naquilo que eu acho mais simples, né? Que é um sorriso, que é um abraço, que é tratar bem. Imagina no mais difícil, a luta que não é. E aos poucos a gente tem que se desafiar a aprender. A parte de Deus ele faz, e ele faz direitinho. Agora a nossa parte depende de nós.
E eu queria te desafiar uma mudança de direção naquilo que você sente que você não está refletindo o amor de Cristo. Se você tem mágoa de alguém, se você sente que alguém tem mágoa de você, libere isso, gente. Seja com cristão, com não cristão, seja com qualquer outra pessoa. Libere o perdão. E peça perdão também. Isso é muito importante. E eu quero te desafiar a refletir um amor que, infelizmente, a gente não tem visto na maioria dos cristãos, né? Isso vai para a internet, só para eu saber se eu posso ou não falar. Vai? Então tá bom, ok. Mas muitas vezes em rede social, eu vejo um mau testemunho da nossa parte. Quando eu falo da nossa parte, são os cristãos em geral. Tem muita coisa, gente, que não necessariamente a gente precisa se posicionar pela rede social. Eu me posiciono com a minha vida, com o amor que eu demonstro de Cristo e com o amor que eu falo de Cristo. E muitas vezes a gente afasta não cristãos porque a gente vai numa rede social e fala coisas que a gente ofende pessoas e a gente esquece que são seres humanos, por mais que a gente entenda que a pessoa está no pecado, mas ela não tem consciência disso. E não é assim que a gente convence ninguém. Aliás, a gente não convence. A gente fala do amor de Cristo e a gente demonstra o amor de Cristo. O restante é o Espírito Santo que vai fazer. Mas a gente tem uma preocupação tão grande em se posicionar como cristão que a gente demonstra falta de amor. A gente demonstra tudo, menos Cristo, né? Quando a gente faz isso. E isso vai para além das redes sociais. Acho que na rede social é mais latente, porque na rede social a gente fala aquilo que a gente não tem coragem de falar na cara, né? Aí a gente fala na rede social. Então fica muito latente. Mas é no nosso dia a dia. Eu falo, quem entrar nas minhas redes sociais vai perceber que na minha rede social só tem coisa linda e maravilhosa. Por quê? Minha vida é linda e maravilhosa? Não, mas porque eu não preciso expor algumas coisas da minha vida lá. E nem expor alguns pensamentos ou algumas coisas que eu penso, ou alguns princípios cristãos que servem para mim, que já sou convertida, que não vai servir para um incrédulo. Eu tenho que ter essa noção. E aí, muitas vezes, a gente precisa do perdão do incrédulo. Eu fico me perguntando para quantos a gente precisa pedir perdão. Estive em uma escola, aqui no estado de São Paulo, em que a gente estava apresentando o projeto para os professores. A direção já tinha aceito, já estava tudo certo. E aí os professores lá, eram 50 professores. E a gente faz um lanche bem lindo, né, Fátima? Para os professores e tal. E aí aquela mesa toda arrumada, e a gente dá uma palavra para os professores e depois a gente lancha com eles. E aí um professor levantou a mão, assim, no meio da minha fala. Na hora que levantou a mão, você percebe pela cara, quando a pessoa vai concordar, vai falar uma coisa legal, e quando ela vai te destruir, né? Naquele momento eu já comecei, Senhor, me socorre. E aí o professor levantou a mão e falou assim, eu não concordo. Eu não concordo de vocês entrarem na escola para falar de Jesus. Porque ninguém é obrigado a aceitar Jesus, e ninguém é obrigado a ter a mesma fé que vocês, e eu acho que isso não é assim. Aí eu respondi para ele assim, bom, gente, eu poderia responder 1000 coisas, né? A maioria delas provavelmente ia gerar muito mais confusão. Então naquele momento eu falei, professor, eu te entendo. Provavelmente o senhor não tem a mesma fé que a minha, e não há problema nenhum nisso. Eu te respeito com a fé que você tem. E a gente não está aqui para impor religião para nenhum aluno ou para ninguém. A gente quer só demonstrar um amor que nos alcançou, que é o amor de Jesus Cristo. A gente só quer de alguma forma somar com vocês e ajudar. Então a gente não quer atrapalhar de forma nenhuma. Mas eu quero te ouvir depois. Depois que terminar aqui a reunião, que a gente for lanchar, eu posso conversar com o senhor e aí eu quero te ouvir com calma? Aí ele falou, pode. Pronto, ele ficou caladinho do início ao fim. Por quê, gente? Porque não teve palavra áspera. Não teve rebater, tentar convencer que ele estava errado. Não teve nada disso. Bom, depois quando eu sentei com o professor, eu descobri que ele era desviado, que ele já estava muito machucado com igrejas. E se eu não ouvisse o cara e não soubesse o que aconteceu?
E aí, quando ele contou algumas das coisas que aconteceram, quando ele não é esse o exemplo que a gente tem de Jesus. Aí, quando eu falei isso, imagina a cara do professor. Mas, gente, não é isso mesmo? Uma pessoa está machucada com a igreja, eu vou lá e vou defender a igreja? De jeito nenhum. Eu vou assumir. Porque, infelizmente, gente, não são todas as igrejas, mas tem muita igreja machucando gente por aí. E quem é seguidor de Jesus Cristo e é discípulo de Jesus Cristo precisa assumir isso e pedir perdão em nome desses cristãos ou dessas pessoas que se dizem cristãos. E uma atitude de pedir perdão para ele fez com que aquele professor se tornasse o meu maior aliado durante todo o projeto. Então ele incentivava os alunos, ele levava os alunos para a palestra, ele buscava, E um cara que dizia que não acreditava em Deus. O amor, gente, quebra muita coisa. E a gente precisa voltar a esse primeiro amor e viver esse primeiro amor. E quando a gente pensa em perdão, eu acho que perdão é uma das grandes demonstrações de amor que a gente pode ter pelo nosso Deus e pelo nosso próximo. Quando a gente lê lá em Marcos, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu entendo que começa nessas pequenas atitudes, essa demonstração de amor. E vai além, né? Porque a gente tem muita coisa desse amor para divulgar e para falar. E o outro desafio que eu tenho, que além de você viver esse amor e de você ter atitudes diferentes, realmente, é que você fale para as pessoas por que você tem essa atitude diferente. Eu não concordo com aquela frase que dizem que é de Francisco de Assis. Ninguém sabe, ninguém comprova que é dele, mas dizem que é dele. Mas eu não concordo. Se for dele, eu tenho a petulância de discordar. Mas quando diz assim, prega o evangelho, se necessário use palavras. Por que eu não acredito nisso? Porque ele está falando ali que a gente tem que testemunhar de Cristo com a nossa vida. Isso eu concordo. Mas eu acredito que também é necessário usar as palavras. Porque as pessoas podem ver a diferença na minha vida, nas minhas atitudes. Mas se eu não disser que foi Jesus Cristo que transformou a minha vida, ela também não vai ter oportunidade dessa transformação. Porque para que ela seja salva, ela precisa reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Então, eu acredito que a gente precisa, é o Evangelho proclamado e o Evangelho encarnado. Então, eu quero te desafiar a viver o que a gente aprende aqui, viver o que a gente aprende com Cristo, mas também a falar, sem medo e sem vergonha, desse amor que transformou a nossa vida. A maior atitude de amor que a gente pode ter por alguém é apresentar o grande amor. Amém? Amém. Deus, eu te louvo por essa noite, Pai. Te louvo pelo teu grande amor que a gente não consegue compreender a dimensão, Pai. Mas é um amor que nos alcançou. E a gente não quer guardar esse amor, Pai. A gente só quer compartilhar. Por isso eu te peço, Pai, nos use verdadeiramente, Pai, para que sejamos sal e luz. Para que proclamemos o teu reino, Pai. Para que falemos do teu amor. E que muitos sejam alcançados, ó Pai, com o Senhor usando a gente, Pai. A gente sabe que o Senhor pode fazer tudo sem nós, mas o Senhor nos dá o privilégio de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Então eu peço ao Senhor, Pai, que os nossos corações se abram para realmente sermos usados pelo Senhor dia a dia, Pai. Em nome de Jesus.